Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional vai ser bem instigante. O tema de hoje é a afronta da obediência, a fidelidade à palavra de Deus. Eu tenho dito aí com alguma frequência que o evangelho ele oferece resposta para as grandes questões do homem. E quando nós enfrentamos a guerra da obediência, quando nós enfrentamos ou quando as pessoas enfrentam a guerra da obediência, de ter que obedecer a palavra de Deus, mesmo em um mundo que criou um sistema que é contrário à palavra de Deus, quando pessoas precisam obedecer mesmo em um mundo em que a palavra de Deus não é respeitada e a carne incentiva o não cumprimento da palavra de Deus, nós literalmente enfrentamos uma guerra da obediência. Nós somos confrontados por todos os lados com relação à nossa obediência. E é nesse momento que o Evangelho nos oferece uma resposta, o Evangelho nos ensina. Por quê? Porque o Evangelho é sobre força em meio à fraqueza. Jesus, ele demonstrou a sua força na fraqueza da cruz. Ele demonstrou toda a sua determinação exatamente quando ele teve que enfrentar a fraqueza da cruz. E sobre paciência em meio à oposição. Então o evangelho também fala de sermos pacientes, de sermos firmes mesmo em meio à oposição. Ou seja, a afronta da obediência, o evangelho oferece duas respostas. Primeiro, força em meio à fraqueza. Quando pessoas precisam obedecer, o evangelho oferece a força que eles precisam. E quando pessoas precisam ser pacientes em meio à oposição que vão enfrentar em relação a essa obediência, o evangelho fala sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar, claro, dentro de um contexto, do contexto do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 19, capítulo 20, e também o Salmo de 112. E o que nós temos em Jeremias 19 e também 20? Bom, Jeremias, ele recebeu esses capítulos, eles normalmente não respeitam ali uma ordem cronológica. Jeremias recebeu uma missão dura da parte de Deus. Jeremias recebeu a missão de confrontar frontalmente, confrontar de forma direta, confrontar de forma objetiva o pecado na nação de Israel, mas ele recebeu a missão de fazer esse confronto em um lugar estratégico, na porta do templo. Deus ordenou o profeta que ficasse na porta do templo e ali, aonde obviamente judeus de todas as regiões, né, onde israelitas de todas as regiões certamente afluiriam para adorar a Deus no templo, Jeremias se posiciona exatamente nesse lugar, na porta do templo. E Jeremias, ali da porta do templo, ele então é comissionado por Deus para confrontar o pecado da nação. E dentre os confrontos nós já sabemos, mas vale a pena repetir, uma aristocracia que oprimia os pobres, um governo corrupto e uma liderança religiosa infiel à palavra de Deus. Acrescido a tudo isso, havia uma prática já disseminada entre todos os israelitas do sacrifício de crianças, o infanticídio, como ritual de adoração a deuses pagãos. Então, Jeremias é chamado para confrontar todos esses pecados na porta do templo, bem ali na entrada do templo. Obviamente que os sacerdotes não ficaram muito felizes com essa comissão dada por Deus para Jeremias, e os sacerdotes que governavam, que controlavam o templo, mandaram então prender Jeremias. Você vai ver isso lá no capítulo 19. O sumo sacerdote Passur, ele manda prender Jeremias, e não só prender, mas também açoitar Jeremias na cadeia, manda bater nele mesmo. Essa era
algo comum naquele período. E aí, Jeremias, no auge do desespero e da depressão, por quê? Porque ele é comissionado por Deus com uma tarefa específica, obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, obedece a direção de Deus, e o que ele ganha em resposta? Ele ganha uma prisão, ele ganha uma afronta e ele ganha açoites. E aí, no auge do seu desespero e no auge da sua depressão, no capítulo de número 20, já deprimido por ter que obedecer a Deus, Jeremias então ora. E a oração de Jeremias é algo assim impressionante. Se você não leu ainda, vale a pena você ler com muito cuidado a oração de Jeremias, mas não é uma oração que dá para a gente ficar repetindo, não. Porque Jeremias ele é bem direto ali com Deus na sua oração, e isso, em alguma medida, é importante. É o que Jeremias faz. Ele é sensível, mas também ele é direto com o Senhor. Só que aparentemente Deus não responde Jeremias, ao contrário de outros textos que mostram Deus falando com o profeta respondendo e Deus respondendo de volta. Não é o caso aqui no capítulo 20. Parece que Deus deixa ali Jeremias conviver com a sua luta e com a sua dor. Enfim, qual é o ponto aqui? O ponto é que a missão do profeta, essa missão dura, essa missão de obedecer a Deus, essa missão de ter que ser fiel a Deus, essa missão de ter que receber a afronta da obediência, essa missão, ela tem alguma relação também com o chamado de todo crente. Assim como Jeremias recebeu uma missão, um chamado de Deus, o crente, ele também recebe um chamado do Evangelho. Então, existe uma relação muito estreita entre esse chamado de Jeremias e o chamado de todo crente para a obediência ao Evangelho. E em quais pontos esses chamados eles têm relação? Primeiro, ele é irreversível. Olha o que Jeremias diz no versículo 9 do capítulo de número 20. Jeremias 20, capítulo 9. Diz assim: mas eu digo, Jeremias falando, né? Não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como, aí ele fala, né? Não vou falar mais no seu nome, Deus. Não vou mais falar do que o Senhor está me mandando fazer. Aí ele fala assim: é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou tentando contê-lo, já não posso mais. O chamado pelo Evangelho, o chamado para a obediência, o chamado de Deus na vida do crente, ele é irreversível. Preste atenção no que eu vou dizer. O Evangelho é um chamado que não tem como ser resistido. Não dá para resistir. Outros homens na história tentaram resistir ao chamado de Deus, ao Evangelho, ao chamado de Deus para a obediência, e eles se depararam com uma parede, eles se depararam com uma força contrária muito grande, que é a ação do Espírito Santo dentro do homem. A Bíblia nos ensina que a principal tarefa do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso constantemente, enquanto não obedecermos fielmente a sua palavra. Deus é incansável em chamar os seus escolhidos. Deus é incansável em trazer direção, em trazer esse fogo ardendo dentro do coração dos escolhidos. E ele faz isso incansavelmente. Então, assim como Jeremias, ele enfrentou esse fogo que ele não podia conter dentro dele, e ele teve que falar, mesmo sabendo que ele precisaria, e ele enfrentaria afrontas por causa da sua fidelidade. Assim também é o chamado do crente. Nós temos o Espírito Santo ardendo dentro de nós, que não nos deixa desviar do caminho. E ele fica sempre queimando dentro de nós. E isso é uma segurança muito grande para todos os crentes. Em segundo lugar, a relação entre a comissão do profeta e também o chamado de todo crente é que os amigos e familiares podem não entender. Jeremias, os seus amigos e os seus familiares não entenderam o seu chamado, não entenderam o seu chamado à obediência. E isso acontece muitas vezes quando nós respondemos objetivamente e positivamente ao chamado do Evangelho. Nossos familiares e nossos amigos podem não entender. Olha o que diz o versículo de número 10.
Jeremias 20:10, ele diz assim: ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciemo-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Olha só, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Olha que interessante. Os amigos estão reunidos, ele fala aqui, né? Todos dizem, é um absurdo, vamos denunciar, vamos falar. E aí, quando o profeta fala, os seus amigos estão à espreita. E que amigos, hein? Que amigos, como ele diz aqui, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. Um negócio impressionante, a palavra de Deus. E isso acontece com alguma frequência. Anote o que eu vou dizer para você. Aqueles que não estão na mesma página que você não vão te entender. Aqueles que não estão no mesmo ponto em que você está, não vão entender. Não vão entender o seu nível de fidelidade, não vão entender o seu nível de obediência, não vão entender o seu nível de sujeição a Deus, não vão entender o seu chamado. Por quê? Porque eles não estão na mesma página. Na época de Jeremias, isso aconteceu. Os seus amigos, eles até falaram, olha, nós temos que denunciar. Pecado é muito grave. Mas quando Jeremias denunciou, como que eles ficaram? Eles se alegraram porque o Jeremias foi preso. Né? Então, os nossos amigos, muitas vezes os nossos familiares, não vão entender a página que nós estamos, o ponto em que nós estamos. E isso acontece com muita frequência. Isso acontece não raras vezes. Às vezes, pessoas muito próximas não vão entender por que as pessoas estão decidindo por ser obedientes a Deus. As pessoas não vão compreender como você pode obedecer. Por quê? Porque o mundo ele criou um sistema de leis que é contrário à lei de Deus. E ele encontra na nossa carne a satisfação que essas leis causam. Então, as leis do mundo, ela encontra em nós mesmos abrigo. E nós muitas vezes não entendemos e achamos que a lei de Deus ela é ruim. E a gente fala, não, eu não consigo entender essa lei de Deus. Por quê? Porque a lei do mundo, abrigada pela nossa carne, ela parece muito mais interessante do que a lei de Deus. E nós convivemos com essa dicotomia com grande frequência. E para piorar, nossos amigos e nossos familiares, eles vão muitas vezes não entender a nossa obediência. E o que a gente tem que fazer nesses casos? O que devemos fazer? Uma estratégia boa é usar a benevolência firme. O que é a benevolência firme? É você ser bondoso, é você ser benigno, você ser paciente, mas ao mesmo tempo firme. Eu sou bondoso, mas eu mantenho firme as minhas convicções. Eu sou paciente, eu sou amoroso, mas eu mantenho firme as minhas convicções. Eu não abro mão das minhas convicções. Foi exatamente o que Jeremias fez e assim nós aprendemos também no Evangelho. A benevolência firme. O que Jeremias enfrentou, a comissão de Jeremias tem relação com o chamado do crente ao Evangelho. Em primeiro lugar, porque ele é irreversível, é como um fogo que não pode ser contido. Em segundo lugar, a relação é porque amigos e familiares podem não entender, assim como foi com Jeremias. E em terceiro lugar, a mensagem ela é dura, ela é confrontadora, mas ela é salvadora. Ela é dura, ela é confrontadora, mas ela é salvadora. Olha o que diz o versículo 8 e o versículo 13. Vou juntar os dois versículos. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Olha só, o profeta dizendo, sempre que eu falo é para falar de violência e destruição. Eu só falo coisa ruim, o profeta está dizendo. Por isso, a palavra do Senhor me trouxe insulto e censura. Por isso que as pessoas me insultam, porque quando eu abro a boca é para falar de violência. É o que ele está dizendo. Agora, versículo 13. Cantem ao Senhor e louvem o Senhor, porque ele salva o pobre. Deus salva o pobre, Deus salva aquele, não é o pobre, né? Pobre aqui no sentido de pobreza física, de pobreza material, ainda que esteja incluído. Mas qual é o ponto? O ponto é que a palavra de Deus, ela é ao mesmo tempo dura, forte, confrontadora, mas ela também é a forma em que Deus salva os homens. Lembre-se disso, lembre-se sempre disso. Não existe mensagem mais dura,
Não existe mensagem mais confrontadora do que o chamado arrependimento. Nada confronta mais o homem, nada é mais duro para o homem do que o chamado para se arrepender dos seus pecados. Esse chamado ao arrependimento é uma das mensagens mais duras e confrontadoras que o homem vai ter que confrontar com os seus próprios erros. E ele não vai admitir os seus erros. Ele não vai aceitar os seus erros. Por isso que a mensagem do Evangelho é a mensagem mais dura e mais confrontadora. Contudo, é por meio dela que homens e mulheres são salvos. É por meio dessa mensagem dura e confrontadora que o Evangelho é aplicado na vida dos homens. Então, o Evangelho é ao mesmo tempo uma mensagem dura, uma mensagem confrontadora, mas ao mesmo tempo é a mensagem da salvação. Então não há como fugir desse aparente paradoxo. Uma grande notícia, a notícia que traz salvação, a boa notícia, a notícia de que fomos salvos pela graça de Deus, ela é ao mesmo tempo doce como o mel e amarga como o fel, porque ela é dura, ela é confrontadora, ela nos chama para um arrependimento, ela nos chama para uma tomada de posição que muitas vezes vai confrontar o nosso coração, a nossa carne e vai confrontar também as leis que o homem criou, as leis do mundo, as leis que foram criadas pelo homem para burlar a lei de Deus, para ignorar a lei de Deus. Então, a mensagem do Evangelho, assim como a mensagem de Jeremias, ela é dura, confrontadora, porém é a mensagem de salvação. A mensagem que os israelitas não quiseram ali era a mensagem de Deus para aquele povo. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para mim. Era o que Deus dizia naquele tempo e os homens não aceitaram. Moral da história, para concluirmos aqui essa relação entre a mensagem de Jeremias e o chamado, a comissão de Jeremias e a comissão dos crentes. O que nós podemos concluir a partir disso? O que o profeta enfrentou em nome da palavra, quando nós entendemos o que o profeta enfrentou em nome da palavra de Deus, isso nos fortalece para enfrentar as oposições que nós mesmos sofreremos por causa da fidelidade. Entender como o profeta passou pela oposição da obediência, entender como o profeta superou a oposição da obediência, entender como o profeta pôde conviver com essa mensagem que é dura, confrontadora, mas que traz salvação, vai nos ajudar também, vai nos fortalecer quando nós mesmos precisarmos enfrentar a oposição da obediência, a afronta da obediência. Então, eu acho que a moral da história é essa que nós ficamos com ela hoje. Eu quero deixar aqui uma aplicação, um desafio para você, né? Eu disse durante a nossa conversa aqui desta manhã sobre a benevolência firme. E o desafio para você procure reagir com benevolência firme ao ser confrontado em sua própria fidelidade. Quando você for confrontado na sua fidelidade a Deus, quando somos confrontados em nossa fidelidade a Deus, devemos reagir com benevolência firme, com bondade, com amor, com paciência, com misericórdia, com compaixão, mas também com firmeza, não arredando o pé da obediência à palavra de Deus, não arredando o pé em 1 milímetro sequer daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que são as leis de Deus. Então, benevolência firme. E você que talvez não tenha que enfrentar ou não está enfrentando nesse momento da sua vida alguma afronta pela obediência, talvez você não está sendo afrontado pela sua obediência. Talvez você não está tendo que resistir firmemente para obedecer a palavra de Deus. Mas isso pode acontecer no futuro. E quando acontecer, lembre-se, benevolência firme é a nossa saída. Tá certo, pessoal? Bom, eu acho que podemos orar. Queria convidar você que está aí me assistindo para a gente orar juntos sobre isso, sobre tudo que falamos aqui. Uma palavra muito boa nessa manhã que aquece o nosso coração. A afronta da obediência, né? E é sobre isso que nós vamos orar agora. Então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus aqui em oração sobre tudo aquilo que falamos aqui agora. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e de toda misericórdia.
Deus justo, Deus benevolente, Deus compassivo, Deus amoroso, o nosso Deus, Deus que nós amamos, que nós nos curvamos e que nós alegramos o nosso coração em servir. Pai, a tua palavra, ela é doce como mel, mas também amarga como fel. A tua palavra, ela é o meio que o Senhor nos deu para sermos salvos. Através do arrependimento, através do convencimento da tua palavra, nós alcançamos o arrependimento e chegamos então à salvação. Mas essa palavra muitas vezes vai nos confrontar, vai afrontar os nossos maiores pecados. E isso é muito duro muitas vezes. Isso é, Senhor Deus, desafiador. E é diante disso que nós nos colocamos agora, para que o Senhor nos dê graça, para que não sejamos muito justos aos nossos olhos, muito bons aos nossos próprios olhos, mas que as nossas próprias limitações, elas nos ajudem a lidar com a limitação dos nossos irmãos, para que possamos desenvolver uma benevolência firme, uma benevolência, Senhor Deus, que se mantém fiel à tua palavra. Nós precisamos da sua ajuda nessa manhã. Assim como Jeremias, ele orou, Senhor Deus, desesperado porque ele precisava obedecer a sua palavra, ele não tinha como não obedecer, mas ele sabia que era duro o que ele precisava fazer. Assim nós oramos também, para que o Senhor nos dê graça, para que possamos também obedecer a tua palavra, mesmo em meio às afrontas. Assim nós oramos, em nome do teu santo filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus nos abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. E amanhã nós estaremos aqui de volta. Deus abençoe.